Isaías capítulo 44 diz assim: Mas agora escute, ó Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e o formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiro junto às correntes de água. Um dirá: eu sou do Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há ninguém. Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por essa palavra. Fala conosco nessa noite, nos ensina, nos exorta, abre o nosso coração para a semente, Pai, do teu evangelho, que possamos, Pai querido, colocar o fundamento, Pai, da tua palavra, Senhor, em nossas vidas, e assim caminhar diante da tua presença, diante da tua graça, diante da tua glória, para, Senhor Jesus, sermos um contigo, e que nada, absolutamente nada, possa desviar o nosso coração, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem principados, nem potestade, nem o agora, nem o porvir. Senhor Jesus, assim nós acreditamos que nada nos separará do teu grande e infinito amor. Assim, Pai querido, ser conosco, em nome de Jesus. Repreende toda a obra do mal, todo o poder das trevas, todo o poder do maligno, seja repreendido na autoridade e poder do teu santo e precioso nome. Fala conosco essa noite, Jesus. Enche-nos, Pai querido, do teu conhecimento e da tua verdade. Em teu nome nós pedimos, amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar? Aleluia. Isaías, o profeta que nós chamamos de profeta messiânico, o profeta que profetizou o Messias, ainda no Antigo Testamento, é onde mais se revela a vinda do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Mas esse texto eu quero focar a respeito do que Deus está falando a respeito de Jacó. Primeiramente, ele chamou Jacó de servo, um servo a qual nós olhamos e endereçamos o nosso caminho diante da palavra de Deus, que escolheu Jacó como servo, escolheu Jacó para servir ali a obra de Deus, o reino de Deus. Ele escolheu desde o ventre materno. A quem escolhi, a quem eu criei, a quem eu formei, a quem eu ajudo, assim diz o Senhor, a quem chamou Jacó. Mas quem é Jacó? Filho de Isaac, né? Alguém que nasceu, é um menino que é gêmeos com seu irmão Esaú, nasceram no mesmo dia. É um menino que nasceu, mas Deus já havia profetizado sobre a vida desse menino antes do ventre materno, dizendo que o mais velho serviria ao mais novo. Desde o ventre da sua mãe, quando Jacó vai sair, ele sai no calcanhar de Esaú. Por isso seu nome é Jacó, aquele que nasce apegado ao calcanhar. E por isso Deus está ali escolhendo e escrevendo o direcionamento desse menino que vai nascer, que já vai ter uma profecia endereçada ao seu coração, à sua vida, porque nós precisamos entender uma coisa: tanto eu quanto você nascemos com um propósito de Deus na nossa vida, e viemos a essa terra para cumprir o propósito que Deus já determinou. Pastor, qual é esse propósito? Ande com Deus, viva com Deus, faça a palavra manifestar na sua vida, e você vai viver o propósito que Deus tem para você, o propósito que Deus já estabeleceu na sua vida. Então eu quero dizer para você: você não veio a esse mundo por acaso, você não está aqui simplesmente por dar, você não está aqui simplesmente amargurado da vida, porque a vida está lhe pregando peça. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um planejamento para você. Deus já te escolheu antes do ventre da sua mãe, e Ele já endereçou o seu caminho. Agora você precisa colocar no seu coração o direcionamento daquilo que Deus quer para você, porque a promessa de Deus, ela só vai se cumprir quando você encontrar o caminho de Deus na sua vida. Todos nós temos promessa, mas ela só irá se cumprir quando decidirmos caminhar
caminhar no caminho da promessa de Deus. Todos nós temos a promessa de Deus lançado sobre a nossa vida, todos nós temos sim essa promessa, mas a pergunta é se nós estamos andando de verdade, verdadeiramente nessa promessa que Deus tem para nós. E é isso que nós precisamos entender. Deus lançou a promessa, mas o que eu preciso em Deus para alcançar a promessa dele para mim, o que ele quer que eu faça, aonde ele quer que eu me oriente, o que eu preciso fazer, essa promessa já está sobre a sua vida. Agora você precisa viver a promessa de Deus. Você precisa viver exatamente aquilo que Deus já determinou, já colocou sobre a sua vida. Pastor, o que Deus já determinou sobre a minha vida? Palavra. Sim ou não? O que Deus já determinou sobre a sua vida foi a palavra dele. Se você caminhar segundo a sua palavra, você vai viver a promessa de Deus. Se você caminhar com os princípios de Deus, você vai estar vivendo a promessa de Deus. Se você caminhar de acordo com a palavra, você vai viver a promessa. Agora, se você não caminhar de acordo com a palavra, a promessa não lhe alcança, e você às vezes fica angustiado, amargurado e muitas vezes depressivo por não ter alcançado algo da parte de Deus. Mas a pergunta é se você está caminhando de acordo com a promessa que Deus já lhe endereçou. Porque certa feita nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 12, Abraão caminhando segundo a promessa de Deus. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra onde eu te mandarei. Abraão não perguntou qual era a terra, Deus disse para ele sair e para peregrinar. A pergunta é, se você tem uma promessa de Deus, Deus diz sai e você fica, Deus diz faz e você não faz, Deus diz está na hora e você espera, Deus diz faz alguma coisa e você continua parado, como é que a promessa vai se cumprir? Deus quer até fazer, mas você não se levanta, Deus quer até se manifestar, mas você não faz nada, e você quer viver a promessa. Essa promessa não virá se você não fizer como Abraão, sair da sua terra, do meio da sua parentela, para viver a promessa de Deus na sua vida. É assim que Deus cumpre a promessa em nós. Ele olha e diz assim, ele te chama para um propósito, ele te chama para um planejamento, ele já te colocou, mas ele está dizendo agora você precisa fazer. Sim ou não? Ele dá todas as armadilhas, ele dá todas as armaduras, ele dá o caminho, ele dá direcionamento, ele dá capacidade, ele dá sabedoria, ele dá sustento, ele dá pão, ele dá água, ele te faz caminhar sobre a promessa. Mas se você não caminhar, você não vai viver a promessa. Você só vai saber que Deus está na promessa da sua vida quando você entrar no deserto, e no deserto Deus provê para você aquilo que você precisa. Então você vai ter a consciência, peraí, Deus está comigo, porque eu estou no deserto, o negócio está difícil, mas não falta pão, porque Deus está providenciando no deserto. A situação complicou, mas Jesus te guarda e te livra de todo mal. A promessa, Deus mandou você viver. Você precisa se levantar e colocar, e viver, e colocar a promessa em prática na sua vida. Senão você não vai viver a promessa de Deus. Essa é uma promessa de Israel. Ele nasceu com uma promessa no seu coração: ei Jacó, tu serás grande, ei Jacó, tu serás abençoado, ei Jacó, tu serás pai de multidões, porque tu herdou a promessa do teu pai, ei Jacó, tu serás próspero. Mas a pergunta é, se Jacó não tomar uma decisão na sua vida, a promessa fica. Tardadores de promessas, aquele que Deus já diz para fazer, mas não faz, aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz, porque está preso no medo, preso nas circunstâncias da vida, medo de fazer, medo de executar, missionária. Mas Deus já determinou a promessa, Deus já lançou a grande promessa sobre o seu coração. Esse é Jacó. Jacó vai nascer, é um menino que Deus está olhando para ele com uma promessa. Esaú, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Esaú é irmão de Jacó. Esaú é amado por Isaac. O seu pai, a Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú do que a Jacó.
Era perceptível o amor de Isaac por Esaú, mas deixa eu te dizer uma coisa: quem te escolheu foi Deus, quem lançou promessa da tua vida foi Deus. Ela não vai cair, ninguém vai tomar, ninguém vai passar na frente. Se Deus disse que é teu, ninguém pode tomar, irmão. É só você que tem que se levantar e tomar posse e andar de acordo com a promessa de Deus. Quando nós encontramos alguém, nós entendemos o porquê que Deus escolheu Jacó e não Esaú. Quando você chega e vê um homem, Esaú, forte, caçador, abençoado, tal, amém, glória a Deus, mas no dia da sua fome, decidiu tocar a sua promessa por um prato de lentilha, por um prazer missionário. Estou com fome aqui, eu te dou a minha primogenitura. Irmão, você acha que Deus vai lançar uma promessa grande por quem troca uma promessa grande por um prato? Você acha que Deus vai confiar algo grande, algo abençoado para alguém que troca simplesmente a promessa de Deus por algo simples, irmãos? Você acha que Deus vai derramar algo grande na sua vida se você costumeiramente troca a bênção de Deus por algo simples, por algo inútil, por algo passageiro na sua vida? Como é que Deus vai te confiar algo grande? Se o prato de lentilha está trazendo o coração de Esaú, me diz como é que Deus vai lançar sobre ele uma promessa de um reino chamado Israel? Tem hora que nós vamos ter que decidir a nossa vida. Tem hora que ou nós agarramos a promessa de Deus e olhamos dizendo: isso daqui é passageiro, é só um prato, vai saciar minha fome agora, mas eu vou voltar a ter fome. Agora a promessa de Deus, quando ela se cumprir na minha vida, jamais eu vou perecer, jamais eu vou ficar angustiado, jamais eu vou voltar, porque a promessa de Deus se cumprirá na minha vida. Jacó está nascendo e faz exatamente essa circunstância onde ele troca a sua primogenitura. Esaú troca com Jacó e ele perde a sua bênção. No momento da bênção em que Isaac está morrendo, pai de Jacó e pai de Esaú, encontra-se ali os dois. Isaac chama Esaú e diz assim: vai lá, faz uma caça, porque eu já estou prestes a morrer e preciso abençoar. Quem que Isaac vai abençoar? Diga: Esaú. Esaú. Mas a promessa é para quem? Deixa eu te dizer uma coisa. Acalma o seu coração, porque o que Deus tem para você ninguém vai tirar. Mas eu amo Esaú. Não interessa quem a pessoa ama, interessa é para quem Deus já entregou a promessa. Não interessa o que é a situação, mas o fulano de tal é mais apegado com fulano, então vai ser dele. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não vai, Deus já derramou sobre a tua vida. Glória a Deus. Então ele está lá, a Bíblia diz que Isaac ama mais Esaú, chega com Esaú e diz assim: Esaú, vai lá, prepara uma caça, mata uma caça e traz para mim. Porque uma coisa, deixa eu lhe dizer uma coisa é você profetizar segundo o seu coração, porque você ama alguém, porque você gosta de alguém, porque você ama alguém, então eu quero que tu dê certo, eu quero que tu passe na frente de alguém. Outra coisa é Deus determinar o que já está feito. Destino, ninguém dá direção, só quem dá direção ao seu destino é Deus, e ninguém pode interromper o destino que Deus já planejou para a tua vida. Você já viu aquela história que diz assim: era para ser tu? Alguém já falou isso para você? Era para ser tu, mas foi fulano de tal. Então não era para ser eu, era para ser fulano. Porque se fosse para mim, seria. Deus não vai frustrar nada, irmãos. Ninguém manda em destino, não. Você pode direcionar a sua vida e planejar, mas a resposta certa sempre vem do Senhor. Alguém já chegou com você e disse assim: olha, o teu lugar era para ser meu. Como? O teu lugar era para ser meu. E agora tu é Deus então. Teu lugar era para ser meu, tu é Deus então. Porque quem dá o destino de uma pessoa é quem, irmãos?
É teu lugar, irmão, não é de ninguém não. Foi Deus que derramou sobre a tua vida. Ninguém vai tirar, ninguém vai tomar, ninguém vai direcionar. Agora, se alguém passa a blasfemar e a se comparar como Deus, dizendo assim, era para ser teu, irmão, quem sou eu para dizer o que era e o que deixa de ser? Acaso eu mando no destino de alguém? Acaso eu mando no futuro? Acaso eu agora tomo a mentalidade de Deus e digo assim, era para ser teu, não era para ser do fulano de tal? Não, irmãos. O que Deus preparou para você, ninguém vai tomar, é seu. O que Deus já derramou sobre a sua vida é seu. Não adianta. Você pode até perceber assim, mas eu acho que fulano vai dar para o fulano, porque eles são mais assim, eles são mais íntimos, né? Deixa eu dizer, não vai não. Deus já te preparou para você, ainda que seja. Deus sabe para quem vai derramar a graça. Deus sabe para quem vai derramar a bênção. Deus sabe para quem Ele já preparou o caminho. Então não se assuste, não fique com medo. É isso que Ele está dizendo para Jacó. Fica com medo não, Jacó. Eu já te escolhi desde o ventre da tua mãe. Fica com medo não, Jacó. Eu já preparei o teu caminho desde o ventre da tua mãe. Foi eu que te escolhi para estar aqui, Jacó. Então não fica com medo, porque tem alguém que Isaac ama mais do que tu. Não fica com medo não, Jacó. Eu já te escolhi, porque tem alguém que tu acha que é mais próximo do que tu. Ei, Jacó, eu já te escolhi desde o ventre da tua mãe. Rebeca chega lá. Rebeca, a mulher de Isaac, está escutando a conversa, porque toda boa mulher está a par de todas as coisas, né? E diz assim, teu pai vai abençoar Esaú. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, irmão. A Bíblia diz que Rebeca tinha um coração dela inflamado, meio chateado com Esaú. Sabe por quê? Porque Esaú se casou com as filistias daquela terra. E a Bíblia diz que aquelas mulheres traziam amargura ao coração de Rebeca. E eu fico imaginando Deus operando agora no sentimento, né? Rebeca ouve lá e diz assim, rapaz, o teu pai mandou Esaú buscar uma caça, porque ele vai abençoar e entregar a nossa herança na mão de Esaú. Esaú é casado com filistia, só me traz angústia, só me traz problema. Ela pega Jacó, que não é casado, e diz assim, vem cá, eu vou preparar o molho, e tu vai entregar para o teu pai, e ele vai te abençoar. Jacó está com medo, irmão. Jacó diz, não, eu sou liso, meu irmão é peludo. Na hora que meu pai me apalpar, ele vai, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Ela disse que a maldição caia sobre mim, mas faça o que eu estou te falando. Ele foi lá, forrou o menino todinho com um monte de pelo. Pelo de animal selvagem. Fez a comida, que toda, né, sabe fazer aquela comida abençoada. E ela sabia que Isaac gostava, não é verdade? Quando Jacó chega lá com a comida que Rebeca fez, entrega para Isaac. Isaac olha e diga assim, chega mais junto aqui, porque ele chegou e ele disse assim, está aqui, pai, a caça que tu me pediu. Mas Isaac desconfiou por causa da voz. Ele diz, meu filho, chega mais perto aqui. Quando ele cheirou, o menino estava com cheiro de selvagem, porque a mãe dele colocou pelo de animal selvagem. E ele disse assim, é peludo como Esaú, tem o cheiro do campo como Esaú, mas a voz é de Jacó. E agora? Essa é a hora que Jacó treme e diz assim, agora eu já descobri tudo, e eu, em vez de eu receber a bênção, eu vou receber a maldição. Só que Jacó olha e diz assim, é tu mesmo, Esaú, meu filho do campo, a quem eu amo? E ele diz assim, sou eu, pai, Esaú. E é aquele momento que Isaac lança a bênção sobre Jacó e diz assim, seja abençoada a tua descendência, seja fértil a tua descendência.
Você será rei, Deus já te abençoará, a gordura o orvalho do céu, a gordura da terra, tu serás abençoado e bendito do Senhor. E Jacó lança a bênção sobre Jacó, pensando que é Esaú. A estratégia é de Rebeca. Mas talvez Rebeca, no seu coração, na hora do parto, olhou e disse: espera aí, que tem uma promessa. No dia que esse menino nasceu, eu ouvi a promessa que Deus derramou sobre a vida dele. Jacó, irmão, esse homem aqui, Jacó, que Deus hoje está guardando nesse capítulo de Isaías 44, é o homem, é Jacó, em que Deus vai abençoar e vai guardar em toda a sua jornada. E nesse texto aqui você vai perceber que Jacó, chamado Israel, é um homem de fato abençoado, porque Deus o escolheu. Quando Esaú vai chegar diante de Isaac e vai falar: pai, está aqui a sua caça, a sua comida saborosa. E a Bíblia diz que o coração de Isaac estremece, porque Isaac ama quem? Esaú. Mas a bênção era de quem? De Jacó. E ainda que Isaac amasse Esaú, a bênção que Deus tinha que derramar era para Jacó e não para Esaú. Então a bênção foi derramada sobre Jacó. E agora a complicação começa. Quem tem promessa de Deus aqui na sua vida, diga amém. Amém. Então a complicação começou. Porque Esaú fica angustiado e diz assim: meu pai está próximo de quê? Da morte. Foi por isso que ele chamou a gente para abençoar. E assim que ele morrer, eu vou matar Jacó. O irmão planejou a morte do outro. Por isso que o nome dele é Jacó. E aqui vem que muitos dizem que o nome de Jacó é roubador, porque foi Esaú que deu essa capa para ele. Ele diz: por isso o nome dele é Jacó, porque ele me enganou uma vez e está me enganando de novo. Ou seja, aí daí vem a história: enganador. Jacó, o enganador. Porque Esaú, que abriu mão da promessa. Gente que abre mão de coisa pequena, mas tem uma promessa grande de Deus na sua vida. Gente que abre mão de coisa grande por causa de coisa pequena, não sabe dizer não, não sabe falar não quero, não aceito. Gente que nem Esaú, que diante de um prato de lentilha se dobra. Então você não pode conquistar algo grande se você não sabe lidar com algo pequeno. Tem gente, irmão, focando em algo muito maior na sua vida. Eu até admiro quando me fala, só que não sabe lidar com circunstâncias pequenas. Deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais você crescer, mais problema você terá. Sim ou não? Sim ou não? Isso é normal, irmãos. Isso é comum daquele que quer crescer. Só que tem gente planejando algo grande, não sabendo lidar com algo pequeno. Tudo tira o seu foco. Tudo tira a sua caminhada, tudo tira o seu propósito, tudo tira a promessa do coração. Não consegue manter uma promessa e um propósito no coração. Sonha com algo grande, mas se frustra por causa de algo pequeno. Tem gente sonhando com algo grande, mas se frustrando por causa de algo pequeno. Ei, irmão, abre mão dessa situação, porque Deus quer fazer abundar a prosperidade e a promessa que Ele já derramou sobre a sua vida. Foi por isso que Esaú perde a sua bênção, porque não tem capacidade de abrir mão de algo pequeno. Jacó recebe a sua bênção. Rebeca, mais uma vez, como toda mulher informada, né? Diz assim: Jacó é o seguinte, né? Toda mulher informada, né, Raio? Isso é uma bênção, né? Ela diz: eu escutei uma história aí que Esaú vai te matar. Então faça o seguinte: saia daqui e vá para a casa dos meus parentes de Labão, e lá encontre uma mulher para ti.
porque essas mulheres que estão aqui nessa cidade não me agradam. Jacó sai, irmãos. Isaac pega Jacó e diz assim: vai à casa da tua mãe e lá tome uma mulher por esposa. A Bíblia diz que Jacó sai com um bordão na mão, um cajado, e ele vai atravessar um deserto. Aqui começou a história de quem tem promessa. Primeiro vão tentar matar, depois vai aparecer o deserto. No deserto, Jacó deita. Ele dorme no deserto com um bordão, é o que ele vai atravessar. Apenas com um cajado, apenas com o que você tem, Deus vai te abençoar. Não fique esperando algo extraordinário acontecer. O que Deus já preparou para você superabundar já está na sua mão, e Deus vai fazer prosperar. Você só precisa compreender. Jacó vai atravessar apenas com o seu cajado, e nesse cajado a Bíblia diz que ele atravessa o deserto. Na madrugada ele dorme, ele sente cansaço, porque nós somos de carne e osso, nós dormimos, irmãné. Chega lá e diz: eu não tenho onde dormir, eu vou dormir aqui nesse deserto mesmo. Ele pega uma pedra e coloca a pedra como travesseiro para você, como travesseiro. Ele vai lá, vai dormir, e de repente ele tem um sonho, e o sonho, ele vê uma janela no céu, anjos sobem e descem, anjos sobem e descem. Ele acorda e diz assim: o Senhor está nesse lugar, por isso eu chamarei esse local de Betel. Deus já se manifestou para você, irmão, muitas vezes. Deus já se manifestou para você e já deu direcionamento para provar que Ele está com você no deserto, mas mesmo assim você já ainda não entendeu a promessa de Deus na sua vida. Jacó está atravessando, apesar de uma ameaça de morte. Jacó não está aqui com o coração aqui: ai meu Deus, eu vou morrer, alguém vai me alcançar, meu Deus, alguém vai chegar aqui. Jacó entende que Deus está com ele no deserto. Ele chama aquele local de Betel, sabe por quê? Porque ele agora está concentrado na promessa que Deus derramou sobre a vida dele, e essa promessa precisa se cumprir. Não tenha medo daquilo que o homem pode fazer. Olhe para você e entenda que maior é Deus na sua vida, o mais valente é Deus na sua vida. Jacó está lá, sonhando, colocando o nome daquele local de Betel, atravessando o deserto, chegando na casa de Labão, irmão de Rebeca. Você tem promessa de Deus na sua vida mesmo? Amém? Tem ou não? Então se prepare. Se prepare, porque primeiro alguém quer lhe matar, segundo tem um deserto para enfrentar, né? Mas eu gosto de quem acredita na promessa. Jacó chega lá, olha para Raquel e vê uma mulher top das galáxias, Raíssa. Rapaz, essa daqui mesmo, olha. Bateu um olho em Raquel e disse assim: essa daqui vai ser minha mulher. A Bíblia diz que Raquel era bonita. Chamou a atenção do moço, mas chamou tanta atenção daquele moço que ele resolveu trabalhar 7 anos por aquela mulher. Isso é sinal que aquela mulher era bonita mesmo. Ele trabalha 7 anos. 7 anos, irmão, não é 7 dias, não é 7 semanas. Ele trabalha 7 anos pela sua esposa. Com certeza eu vou lhe dizer uma coisa: aquela mulher tinha virtude. Ele trabalhou 7 anos, Raíssa, quando chegou no 7º ano, lá em Labão, no escuro, na noite, ele entrega Lia. Ele olha de manhã quando acorda, porque estava escuro, não viu nada, né? Ele acorda, ele vê Lia e não vê Raquel. Ele disse: eu não trabalhei por essa daqui não, trabalhei foi pela outra. Labão diz assim: mas aqui não funciona desse jeito não.
Aqui a gente entrega primeiro a mais velha, depois a mais nova. O que aconteceu foi enganado. Mas também, como diz, né, o pastor Claudio, não procurou saber o contrato, só fez assinar, não leu o contrato, agora está com problema, né? O contrato era a mais velha, depois a mais nova. E ele diz assim: agora tu vai ter que trabalhar mais 7 anos. Você que tem promessa de Deus, o que você faz quando alguém olha para você e diz assim: eu quero te remorto? O que você faz quando você atravessa o deserto? E qual é os seus pensamentos quando alguém te engana? Você que tem promessa de Deus, você começa a dizer que Deus está com você ou não? Você começa a duvidar na promessa de Deus na sua vida ou não? Você começa a largar as bênçãos de Deus, ou você fica agindo por meio dessas circunstâncias? Jacó é esse homem que vai ser enganado, e nesse enganar vai trabalhar mais 7 anos, são 14 anos trabalhando por sua esposa. Mas você precisa entender o seguinte, que é abençoado, esse menino ele é abençoado. A Bíblia diz que Labão percebeu que o menino, aonde colocava a mão, prosperava. A Bíblia diz que Labão percebeu que o que ele fazia, Deus abençoava, e ele mesmo confessa ao menino: eu sei que Deus é contigo, eu sei que tudo que tu faz vai ser abençoado, porque eu percebo que Deus está na tua vida. Então Labão está segurando Jacó. Por causa de quê? De bênção. Tu é a minha prosperidade, tu não pode ir, fica aqui. Quando ele termina os 14 anos trabalhados, ele começa a olhar para Labão e dizer assim: e agora? Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. O senhor não quer me assalariar não? Eu trabalho para o senhor. E ele começa a trabalhar. Nesse trabalho nós encontramos nas escrituras que Labão troca o salário dele quantas vezes? 10. Quando Labão via que as ovelhas pretas davam mais do que as brancas, ele dizia: o teu salário é a branca, que dá pouquinho, então o teu salário aqui é a branca, que é pouco para ti. Só que Jacó ia lá, orava a Deus, e Deus o abençoava. Quando era no outro mês, as brancas davam mais e as pretas davam menos. Aí ele dizia assim: então agora o teu salário é as pretas, porque estão dando menos. Teu salário é a preta. Quando era no outro mês, as pretas davam mais e as brancas davam menos, porque Deus era com ele, Deus o abençoava. Ele decidiu viver e caminhar a promessa. É assim quem vive e caminha a promessa, irmãos. Deus abençoa. Quando você decidir viver e caminhar na promessa e não parar pelo deserto, não parar porque alguém quis a sua morte, não parar porque alguém lhe enganou, não parar porque alguém está trocando o seu salário lhe enganando, quando você decidir viver a promessa de Deus, ainda que tente entulhar os seus poços, você será abençoado do mesmo jeito. Jacó está olhando e está sendo abençoado, ainda que o seu salário seja trocado. Só que chega uma hora que Deus aparece a Jacó e diz assim: Jacó, está na hora de levantar voo. Jacó, está na hora de sair. Jacó chega com Labão e diz assim: Deus apareceu, agora está na hora de eu ir embora. Adivinha só, Labão não quer largar Jacó. Você sabe por quê? Porque a bênção estava vindo sobre a vida de Jacó. E ele inventa uma história. Jacó senta com a sua esposa, com as duas, Lia e Raquel. E aí ele esclarece para Lia e para Raquel e diz assim: vocês sabem muito bem o quanto eu trabalhei pelo pai de vocês,
O pai de família chama a sua esposa e vai comentar. Você sabe muito bem que eu trabalhei pelo pai de vocês. Você sabe muito bem que Deus me abençoou. As ovelhas que se perdiam no deserto, as ovelhas que eram arrebatadas lá pelo leão, pelo urso, eu dava conta com as minhas. Eu devolvia ao seu pai, mesmo não sendo minha culpa. Ele diz, mesmo não sendo minha culpa, eu devolvi para eles. Eu não devo nada para o pai de vocês. Mas ele está conversando com a sua família e dizendo, mas agora você está vendo que o seu pai está me tratando com indiferença. Agora que vocês estão vendo que teu pai está me enganando. Agora vocês estão vendo que o pai de vocês está fazendo algo errado contra mim. E o meu Deus me apareceu pedindo para me sair fora hoje. Graças a Deus que aquelas mulheres amavam Jacó, irmão. Elas olharam para ele e disseram assim, faça conforme Deus te falou. A melhor coisa é confiar em Deus. Era pai delas, mas elas não levaram o sentimento em consideração, mas sim a palavra e a promessa de Deus que estava sobre a vida dele. Eles olharam e disseram assim, faça conforme Deus te falou. Ele se levanta, pega as coisas, olha para ela e diz, então arruma tudo aí que a gente está partindo, a gente vai embora. Elas se arrumam e vão embora, junto com Jacó. Labão vai correr atrás de Jacó. E deixa eu te dizer uma coisa, olha o caminho de quem tem uma promessa. Labão não vai correr atrás de Jacó simplesmente por correr. Ele vai lá correr atrás de Jacó para matar e para tomar o que Jacó tem. Ele vai correr atrás de Jacó, como diz a Bíblia, para fazer algo contra Jacó. Só que a Bíblia diz que Deus aparece a Labão de madrugada e diz para ele, não toque no moço, porque o que ele tem é meu, foi eu que dei, não toque para ele, a promessa que tem sobre ele é minha e você não toca nele. Quando Labão chega com Jacó, ele diz assim, eu vim aqui para fazer algo contra ti, eu só não vou fazer porque Deus apareceu para mim à noite e falou para mim não tocar em você. Deus vai te guardar de toda a obra do mal que estão fazendo contra a tua vida, irmãos. Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua família contra todo o mal que já planejaram contra você. Vão querer tomar, vão querer a tua morte, vão querer fazer com que você seja destruído. Deus já determinou a tua história, Deus já determinou a tua caminhada. Você abraçou a promessa de Deus. O inimigo não vai te tocar. O inimigo não vai te derrotar, o inimigo não vai olhar para você e tomar exatamente aquilo que você com o seu trabalho conquistou. O inimigo não vai frustrar a promessa de Deus sobre a sua vida. Jacó segue o caminho dele. Só que ele lembra de uma promessa que ele fez, né? Quando Jacó está caminhando, ele lembra que ele fez uma promessa de que se Deus abençoasse ele, desse roupa para vestir, comida para comer, ele faria o quê? Serviria a Deus e daria o dízimo de tudo. Quando ele está saindo com a sua esposa, irmãos, com Raquel e com Lia, ele olha para elas e diz assim, todo ídolo do lar que vocês conquistaram lá no pai de vocês, está na hora de deixar hoje. Por quê? Porque eu prometi ao meu Deus que eu não serviria a outro Deus a não ser o Deus dos céus, o Deus que me abençoou. Ele toma uma decisão na sua vida, irmãos, e ele não toma uma decisão só, ele chama mais uma vez a sua família e diz assim, agora é hora de largar. A Bíblia diz que elas entregam, mais uma vez, elas vêm e entrega os ídolos do lar na mão de Jacó. Elas vão entregar aqueles ídolos na mão de Jacó, e Jacó vai
colocar debaixo de uma árvore, vai seguir o caminho, olhar para elas e vai dizer: a partir daqui, a partir desse momento, nós servimos a um Deus verdadeiro e que nos abençoou até agora. A partir desse momento, nós não nos dobraremos diante mais de nada, a não ser do nosso Deus que nos abençoou. Está estabelecido e firmado a promessa de Deus, está estabelecido e firmado a promessa que Jacó fez para com Deus. E elas disseram assim: amém, vamos servir só a esse Deus. É bênção de Deus ou não? Amém. Isso é viver a promessa. Viver a promessa é saber que Deus já te abençoou, então você precisa largar a mão dos ídolos que estão te parando. Isso é viver a promessa de Deus. É saber que Deus te abençoou, você subir a Betel e dizer assim: eu vou voltar a Betel, mas nada mais daqui sai comigo a não ser a presença de Deus. Isso é viver a promessa de Deus, é olhar a sua caminhada e dizer assim: a partir daqui dessa caminhada, nada mais vai comigo a não ser adorar a um Deus verdadeiro e único. Foi isso que ele fez com a sua casa. O Deus que nos abençoou, o Deus que nos prosperou, o Deus que derramou a bênção, é esse Deus que nós vamos adorar. Se vocês tiverem ídolos, entregue agora. Se vocês tiverem alguma coisa que é adoração a outros ídolos, entregue agora, porque a partir daqui para frente nós só vamos adorar a Deus. Ele toma a decisão, cumpre a sua promessa. Só que tem um problema. A caminhada de quem tem uma promessa, adivinha? Ele vai ter que encontrar com Esaú de novo. Quando ele saiu, Esaú estava com vontade de quê, irmão? O que Esaú queria fazer com Jacó? Matar. Passaram-se tempos, Jacó é abençoado por Deus, Jacó é guardado por Deus, Jacó é cheio de bênção, de prosperidade. Aí aqui nós encontramos, quando você vai para o encontro, a primeira palestra, Peniel. Jacó está indo, mas ele está com medo, porque ele vai se encontrar com Esaú. E nessas circunstâncias ele tem um a sós com Deus. Eu fico imaginando Jacó no val de Jaboque, dizendo: Senhor, eu tenho um problema antigo na minha vida. Senhor, eu tenho um problema no meu coração que eu ainda não sarei. Esse problema é antigo. Ixi, eu já estou há mais de 40 anos, há mais de 20 anos, mas já passou muito tempo aqui com Labão, mas eu tenho um problema que o meu coração não perdoou. Eu tenho um problema que o meu coração não foi sarado. Eu fico imaginando Jacó no val de Jaboque, olhando e dizendo assim: eu enganei Esaú e ele disse que ia me matar. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Deus vai transformar as circunstâncias difíceis para que a gente seja abençoado. Quando a gente decide no nosso coração, abrir o nosso coração e dizer assim: eu decido hoje deixar isso para trás, Deus vai nos abençoar. Naquele momento há uma guerra, o anjo desce, Jacó quer uma resposta, e aí, esse problema antigo já foi sarado ou não? Esse problema antigo está me trazendo outras circunstâncias, está trazendo angústia ao meu coração. Ele está brigando com o anjo e está dizendo: eu preciso da vitória, eu não quero mais andar com esse peso no coração, eu não quero mais andar com esse peso na minha alma, eu não quero mais andar com essa circunstância me afligindo, eu não quero mais isso sobre a minha vida. São 20, são 30, são 40 anos andando com esse peso. Hoje eu estou brigando pela madrugada e o anjo, quando ele disser que esse peso será tirado da minha costa e a minha vida se tornará mais leve. Jacó está brigando com o anjo, até perguntar: qual é o teu nome? Para que tu me chama, né? Para que tu quer saber o meu nome, sendo que eu sou maravilhoso, diz o anjo. A Bíblia diz que Jacó sai mancando.
ele sai o quê? Marcado. Sabe por quê? Porque toda ferida que fizeram em você gera marca. Sim ou não? Gera marca. Mas é melhor ter a cicatriz da cura do que ter uma ferida aberta. Sim ou não? É melhor ter a cicatriz de uma cura do que ter uma ferida aberta. É melhor você olhar para o seu braço e ver que isso daqui foi quando eu caí, quebrei meu braço, e dizer que só tem a marca hoje, do que você olhar e ver aquele negócio com pus e ver aquele negócio inflamado. É, sim ou não? Porque enquanto está inflamado está causando dor, enquanto está aberto está causando dor, mas uma hora você olha e vê que está a sua marca, isso é sinal que você já foi curado. A marca de Deus é a sua cura, a marca de Deus é aquele que já colocou a cura no seu coração, já transformou a sua vida, e você vai sair curado. Isso quer dizer que quando você olhar você vai lembrar. Isso quer dizer que quando você olhar você vai dizer: é verdade, só não sentirá dor, vai ver a marca, mas dor mas não tem, porque Jesus já curou a tua alma. Essa é a diferença. Jacó saiu marcado, mas saiu com a sua bênção. Esaú vai chegando, Jacó está com medo. E o que é mais maravilhoso é que Deus converte os corações. Enquanto Jacó está olhando e dizendo: Esaú vai me encontrar e vai me matar, vai matar minha família. Ele manda presente na frente para Esaú. Mas a minha Bíblia diz que quando eles vão se encontrando e vão se vendo de distância, eles correm em direção um ao outro, se abraçam e choram. Porque Deus muda toda a circunstância. Um estava com o pensamento de matar a irmã Valéria, outro estava com medo da vingança. Um queria dizendo, Mané saiu dizendo assim: ele vai me matar, e o outro estava dizendo assim: que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Mas quando Deus transforma o coração, a Bíblia diz que ele chega um perto do outro, eles vão se abraçar chorando. O sentimento de ira foi trocado pelo sentimento de arrependimento e de amor. O sentimento de raiva, de contenda, o sentimento que o inimigo colocou naquele momento, naquela hora, agora vai ser transformado. O coração se converte. Jacó está abraçado com o Esaú, chorando e dizendo: meu irmão, eu tive muita saudade de você. É não abrir mão daquilo que Deus já derramou sobre a sua vida. Por isso Deus, através do profeta Isaías, diz: mas agora escute, ó Jacó, meu servo Israel, a quem eu escolhi e formei desde o ventre da tua mãe, e que eu te ajuda. Nós precisamos da ajuda de Deus. Pois se diz agora, ó Jacó, lembra do deserto que eu te sustentei. Jacó, lembra das vezes que tu foi enganado, mas eu te abençoei. Lembra de quem correu atrás de ti tentando te matar, mas eu te protegi e te guardei. Jacó, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu te formei desde o ventre materno e eu te ajudei. Não te desamparei. Não tenha medo, meu servo. Não tenha medo, Jacó.
porque derramarei sobre a água, sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Depois de toda circunstância, Deus chama para você e diz assim: eu derramarei sobre a tua descendência a bênção. Assim como eu te guardei, eu também guardarei os teus. Assim como eu te livrei, eu também vou livrar. Eles se chamarão pelo meu nome. Eles dirão: eu sou do... Como é feliz o coração, irmão, de um pai e de uma mãe que encontra um filho e diz assim: eu sou do Senhor. Essa é a bênção que Deus derramará sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua posteridade. Teus filhos levantarão a mão e dirão: eu sou do Senhor. A sua posteridade e a sua descendência levantará a mão e dirá: eu sou do Senhor, o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A minha casa dirá: eu sou do Senhor. A minha casa se inclinará ao Deus de Israel. A minha casa servirá ao Deus Todo-Poderoso. E quem está dizendo essa promessa não é o pastor Tiniel. Quem está dizendo essa promessa não é o profeta Isaías. Quem está dizendo essa promessa é o próprio Deus. A tua descendência se chamará pelo meu nome, pelo nome do Senhor dos Exércitos, pelo Deus Todo-Poderoso. A tua descendência se chamará pelo meu nome e dirá: eu sou do Senhor. É uma bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida e sobre a sua posteridade. É a promessa que Deus escolheu para você. O Senhor dos Exércitos, Ele é o primeiro, Ele é o último, e a sua promessa não falha. Você pode contemplar agora, fique de pé. Contemple você vivendo as promessas de Deus, mas agora olhe e veja seus filhos adorando a Deus, cantando, dançando, glorificando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A promessa não é só para você. A promessa é sobre a sua descendência. A promessa é sobre a sua casa. Porque para Jacó ele diz: não tenha medo, Jacó, eu te escolhi. Não tenha medo, Jacó, eu é que te ajudo. Não tenha medo, meu servo Jacó, porque eu já te escolhi desde o ventre da tua mãe, e eu te abençoei. Mas ele diz: sobre a tua descendência também derramarei da minha bênção. Sobre a tua descendência também derramarei da sua graça. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim, querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus
irá te abençoar, guardar a tua casa, a tua família. O Senhor te escolheu. Existe promessa sobre a tua casa, existe promessa sobre a tua família, existe promessa sobre o teu lar. E ainda que você esteja enfrentando hoje algo difícil, momentos de dificuldade, creia na promessa, ela vai se cumprir. Ande como se vivesse a promessa. Abraão não sabia para onde ia, mas ele sabia que estava vivendo uma promessa. Deus não falou para Abraão para onde ele queria caminhar, ele simplesmente caminhou. Ele não saiu da promessa, ele saiu com o seu coração aberto e dizendo: eu preciso viver a promessa de Deus sobre a minha vida. E você viverá os milagres, a bênção de Deus, porque aquele que lançou o projeto também é fiel para sustentar o projeto, é fiel para trazer a provisão no projeto, é fiel para trazer o recurso necessário nesse projeto, é fiel para fazer as portas se abrirem. Aquele que lançou a promessa também é fiel para sustentá-la até o final. Se você hoje tem essa promessa no seu coração, creia no Senhor Jesus Cristo, creia em Deus e viva as grandes promessas do Senhor na sua vida. Não é fácil receber uma promessa e depois ter que ser lançado numa cisterna. Não é fácil receber uma promessa e depois ser enganado. Mas é Deus colocando o nosso coração à prova para dizer: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? O teu coração vai se parar ali na adversidade, ou tu vai confiar que aquele que fez a promessa também é fiel para cumprir? Seja firme naquilo que Deus te prometeu, e os teus celeiros transbordarão, e a tua vida será abençoada. E o Senhor será contigo ao sair e ao entrar. O Senhor estará contigo todos os dias da tua vida. O guarda de Israel não dorme e não dormita. Ele guardará os teus pés de caírem. Ele guardará a tua vida. Em nome de Jesus, receba essa promessa sobre o seu coração. Amém e amém. Um aplauso ao Senhor Jesus Cristo.